Está ao vivo, direto de Israel, direto de Tel Aviv, onde ontem ocorreu um atentado terrorista. Estamos entrevistando Oded Lugasse, é um empresário israelense, mas também é um socorrista. Ele não é militar, mas é paramilitar. Ele largou tudo o que fazia e foi socorrer as vítimas no dia do atentado, recolheu corpos, pedaços de corpos, feridos naquele atentado horrendo de 7 de outubro de 2023. Eu estive, há pouco tempo depois do atentado, em Israel. O Oded me acompanhou em várias áreas perigosas, inclusive lá em Faraza, que é um kibutz que foi atacado, a alguns metros que fica da faixa de Gaza. Ele está aqui trazendo muitas informações, ele tem muitas informações internas, as que ele pode passar, está passando para nós. Oded, temos a Maria De Carli, temos o Diogo da Luz, temos o Luca Bassani. Eu sei que na medida do possível é muita informação para passar, podendo ser sintético, dá tempo de girar mais a mesa, todo mundo quer perguntar para você. Maria De Carli, a sua pergunta para Oded Lugasse. Olá, Oded, boa tarde aqui de São Paulo, boa noite aí para você, muito obrigada por estar conosco, realmente parabéns aí por todo o seu trabalho e a sua força e feliz ano novo. Não é um momento feliz, né, mas de qualquer maneira, enfim, agradeço aí novamente por estar conosco. Eu tenho duas perguntas. A primeira é, o André Last, que estava aqui conosco mais cedo, ele falou que o Irã, ele se isola muito diante desse contexto atual. Eu queria saber se você acha isso também, se você enxerga, se isola diplomaticamente com a comunidade internacional, nesse sentido. Se você acha que isso é uma publicidade negativa para o Irã, esse ataque a Israel, no contexto internacional. E a segunda pergunta é, como é que você vê o exército israelense se mobilizando atualmente para essa resposta com o Irã, visto que nas últimas operações, eles fizeram operações, como o próprio Andelash fala, operações cirúrgicas, né, que foram direto aos alvos, estrategicamente feitas. Se você enxerga a continuação desse tipo de abordagem ou se o Exército vai ter um ataque mais ofensivo, como é que você enxerga essa mobilização a partir de agora, diante de uma possível resposta ou não? Obrigado pela pergunta. Bom, em relação ao Irã, nós precisamos entender que o ataque do Irã não favorece eles, porque eles abriram uma brecha agora para que nós possamos reagir. Mas tem que entender que o Irã, na verdade, patrocina, o Irã criou, formou todos esses proxies, né? Como disse o Jaime, os tentículos, né? Que temos o Hezbollah, temos o Hamas, temos os Houthis, E como pode uma nação que patrocina e que induz a morte e o terrorismo, vendo o que aconteceu no Líbano, vendo o Hamas sendo destruído, vendo o Hezbollah sendo destruído, os líderes sendo assassinados, e eles ficarem de braços cruzados? Então, eles estavam, como se diz, encostados na parede. Essa reação deles era inevitável, porque como você pode mandar seus discípulos fazerem algo e você não participar, e você ficar naquela... Então, foi algo que eles tiveram que fazer, porque em relação a nós, como vamos reagir e de que forma vamos reagir, infelizmente eu não tenho essa informação, mas o Irã é uma ameaça existencial para Israel. Um Irã nuclear. Hoje o Irã não representa risco. O Irã nuclear é um risco existencial. O que o Irã fez? O Irã criou todos esses proxies através de nós para evitar que nós bombardeamos, destruímos a central nuclear do Irã. Porque para a gente fazer uma missão no Irã, precisamos sobrevoar com centenas de aeronaves, e o nosso país poderá estar vulnerável mediante a tantos mísseis ao redor. Uma vez que nós eliminamos a ameaça do Hamas, eliminamos a ameaça do Hezbollah, o caminho está selado para a solução do Irã. Porém, eu não sei se pretendíamos fazer isso ou não, mas uma vez que eles abriram o fronte e fizeram o que fizeram ontem, eu espero muito que o governo junte todas as nossas capacidades e, de uma vez por todas, terminem com a central nuclear iraniana, porque Irã nuclear é uma ameaça existencial para Israel, é uma ameaça existencial para o Ocidente, para o mundo livre, ok? E o Irã
nós somos tanto inimigos deles como os Estados Unidos e todo mundo livre. Muito bem. Oded, eu vou agora, nós estamos com o Luca Bassani, nosso correspondente internacional. Ele é um dos melhores correspondentes internacionais. Só não digo que é o melhor porque você está aqui ao lado, então vocês dois são os melhores correspondentes nossos aqui, tá certo? Eu vou fazer uma pergunta para ele, ele vai responder, eu quero um comentário seu sobre a resposta dele, ok? Luca Bassani, a Maria De Carli perguntou agora, e o André Lais fez o comentário sobre o isolamento do Irã. Mas nós temos também, no mundo oriental, nós temos a China, nós temos a Rússia, a Arábia Saudita quer se aproximar de Israel, mas a China tenta aproximar a Arábia Saudita do Irã, pacificando para evitar essa proximidade. Temos os países da África, sobretudo a África do Sul liderando esse movimento, países dos BRICS ampliados. Como você vê a posição do mundo? O presidente da ONU, o secretário-geral da ONU, Guterres, ele está meio, parece que, surfando para lá e para cá. Como você vê esse xadrez diplomático do mundo e o xadrez de guerra do mundo também, com a Rússia muito próxima da China, tendo o apoio aí de alguns países da África, também apoio diplomático, e, por outro lado, Israel, a Europa Ocidental, sobretudo a OTAN, e os Estados Unidos. Como é que você vê a formação desses dois blocos, como eles devem se posicionar diante deste conflito? E depois o comentário do Oded sobre a sua resposta. Bom, Capês, primeiramente a gente tem que pensar que o Irã é um país isolado dentro do Oriente Médio por questões étnico-religiosas também. Muitas pessoas pensam que o Irã é um país árabe, o Irã é um país persa que herda, né, todo esse legado cultural muito rico da antiga Pérsia, de Ciro, de Xerxes, e vai se transformando em uma nação poderosa, onde recebe o islamismo, mas naquela região o islamismo xiita. É importante a gente pensar que no mundo muçulmano de quase 1,8 bilhão de pessoas, os xiitas representam um pouco mais de 10% apenas, o que é uma grande contradição em relação ao mundo árabe, que segue em sua maioria a vertente sunita. Então a gente vê que primeiro eles estão isolados do aspecto linguístico e étnico, porque o mundo árabe são árabes de línguas semíticas, enquanto o Irã fala uma língua persa, uma língua de raiz indo-europeia e também segue a vertente xiita. Então já temos essas dissonâncias inicialmente por aí. E segundo, que depois da Revolução Islâmica, todas as escolhas tomadas pelos ayatolás isolou ainda mais o Irã, não apenas dentro da sua região, com a guerra Irã-Iraque, nós sabemos naquele momento quem invadiu o Irã foi o Saddam Hussein, mas de certa forma todo o mundo árabe acabou voltando as suas costas para o Irã e tentando fazer paz com Israel, conversar com o Ocidente, com a Europa, enquanto que eles foram financiando e ajudando na fundação de cada uma dessas proxies. Aí temos Hamas e Hezbollah na década de 80, 82, 87, os Houthis em 92, entre tantos outros. Então, acredito que esse isolamento que o Irã passa desde 1979, ele continua. É importante dizer que ele não é isolado completamente, tem alianças circunstanciais, a Rússia e a China têm interesses estratégicos, nós sabemos que também há governos aí pontuais do Iêmen, a metade que é governada pelos Houthis, o governo da Síria de Bashar al-Assad, ditador há tanto tempo, e também o governo do Iraque. Mas eu não acredito que uma guerra total aconteceria para defender o Irã. Primeiramente, é importante a gente mencionar que é a resposta de Israel que vai ditar se teremos uma guerra total ou não. Eu acredito que Israel, assim como fez na operação com os Pagers, como fez na operação que matou Nasrallah, que matou Ismail Haniyeh, entre tantos outros líderes terroristas, tende a responder de maneira pontual para ter um impacto grande sem causar uma guerra generalizada no Oriente Médio. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que pensar as duas grandes potências militares e nucleares neste momento e que são mais próximas ao Irã do que o Ocidente, que é a Rússia e a China, têm os seus próprios interesses que não envolvem uma guerra nesta região. A Rússia tem a sua guerra dentro da Ucrânia, que está durando mais do que eles gostariam, 2 anos e meio, tem muitos ativos militares, muitos homens focados nessa região e não poderiam auxiliar os iranianos, muito pelo contrário, acabam muitas vezes dependendo daqueles drones produzidos no Irã
para suprir a sua própria indústria bélica, enquanto a China tem tentado construir pontes em todo o mundo, se transformar em um gigante diplomático, principalmente através da economia, e não se interessa em envolver guerras que não sejam as suas. A China pensa na questão da Ásia-Pacífico, envolvendo a Península Coreana, envolvendo Taiwan, envolvendo potencialmente a região da Caxemira, entre Paquistão, Índia e também a China, lá nas proximidades do Himalaia. Então, não acredito que eles se envolveriam. E, portanto, o Irã depende de si mesmo e de todo o robustecimento que deu aos seus aliados, às suas proxies durante esses 30 anos, e a gente vê que isso começa a definhar. Não podemos, como o Oded falou ontem, subestimar os inimigos de Israel, aqueles terroristas, os fundamentalistas, porque sempre há esse elemento surpresa, mas falando do aspecto tecnológico e do alinhamento geopolítico diplomático, eu acredito que nenhum país daquela região embarcaria em um conflito regional ou mundial com proporções catastróficas para defender o Irã, que, como eu disse, é uma nação isolada há muito tempo. O seu comentário, a fala do nosso Luca Bassani, a qual eu acrescentaria a pergunta. Israel tem a missão de eliminar o Hezbollah e eliminar o Hamas completamente, respectivamente no Líbano e na faixa de Gaza. Haveria condições de uma guerra em 3 partes, ou seja, abrir uma guerra total contra o Irã e, ao mesmo tempo, distribuir seus soldados em Gaza e no Líbano para terminar as operações de neutralização do Hamas e do Hezbollah? Comentário geral sobre tudo isso que foi falado. Queremos te ouvir, Oded. Olha, em relação à última coisa que você falou, eu não sei se vocês sabem, mas Israel há 1 ano está lutando contra 7 frontes diferentes, tá? 7 frontes diferentes. Se a gente pegar o Hamas, a Cisjordânia, o Hezbollah, a Síria, o Iraque, os Houthis e o Irã, ok? Então Israel, um paísinho pequeno, está há quase 1 ano combatendo sozinho a guerra do Ocidente, tá? Então Israel está sozinha combatendo contra o eixo do mal. Se a gente pode ou não pode, não é uma questão, nós já estamos no Líbano, nós já estamos... obviamente, quando você não tem 1 milhão de soldados, você vai ter que ter outras soluções, e o mundo está descobrindo essas soluções, tecnologia, inteligência artificial, armas secretas, enfim, nós vamos ter, você tem que usar o que você tem para poder ganhar. É uma questão de sobrevivência. E Israel não tem outra escolha, ok? Não é que se a gente pode ou não pode. Não se a gente não conseguir ganhar, como todas as guerras, se a gente perder uma guerra, a gente vai para o mar. Quer dizer, a gente não pode se dar... Você sabe, Israel tem uma arma secreta. Que nenhum outro país tem. E essa arma secreta é que a gente não tem para onde ir. Então, se podemos ou não podemos, nós fazemos, ok? Porque é uma questão de vida ou morte. Agora, em relação ao risco de uma guerra, que nem disse a Bassani, eu não acho que a Rússia está nem perto, tá, de se entreter numa outra guerra. A situação dela está complicada. E, como eu disse ontem, pessoal, no quintal dos fundos da Europa tem uma guerra, algum país europeu, ou os americanos, alguém no começo, no primeiro ano, 2 anos, tentou ajudar, se envolveu. O pessoal abandonou a Ucrânia. Não estamos falando de um país distante, nós estamos falando de um país no quintal dos fundos da Europa. E ninguém se meteu. Então, vocês realmente acham, vocês veem eu pessoalmente não vejo um cenário que nenhum país vai entrar agora numa guerra, num conflito, principalmente não numa guerra com uma potência nuclear para defender um país como o Irã. Apesar dos recursos de petróleo, eu não vejo um cenário desse, eu não vejo um risco desse. Como eu disse ontem, líderes ameaçam, líderes falam, mas no fim, a distância entre entrar numa guerra e ameaçar é um universo inteiro. Exatamente, Oded. Como se diz, uma coisa é apoiar com armas, outra coisa é autorizar os próprios soldados nacionais a entrar na guerra e começar a morrer nacionais, chamado boots on the ground, que é botas no chão para entrar. Isso realmente ninguém faz por ninguém, por nenhum aliado. Fazia-se no passado, né? Tivemos 2 guerras mundiais. Bom, agora, na escuridão da guerra, nós precisamos do Diogo da Luz. Ele vai fazer uma pergunta para você. Boa noite, Oded. Um ótimo ano para vocês, que seja muito melhor que esse que está terminando aí. E imagino a angústia que vocês passaram por esse ano inteiro, recebendo 200
foguetes por semana do Hezbollah e não vendo nada que o seu exército estivesse fazendo, e agora começou a fazer. E agora que o Irã se desnudou e mostrou que o Hezbollah é o seu braço terrorista, e não há mais nenhuma dúvida, até para quem não queria ver, como é que você acha mais fácil romper a ligação entre o Irã e o Hezbollah, se é que é possível? Porque eu tenho notícias de que Israel consegue monitorar o aeroporto de Beirute e não deixa mais aviões vindos do Irã pousarem. Mas e por terra e por água? Como que pode fazer? Passagens terrestres que existem entre a Síria e o Líbano, por onde eram contrabandeados caminhões com armamentos. No primeiro dia da guerra, não sei se vocês sabem, mas o exército israelense interferiu na comunicação da torre de controle do aeroporto de Beirute e avisou que todo avião proveniente do Irã que pousasse em solo, que tentasse pousar em solo libanês, seria impedido, por bem ou por mal. E realmente todos os aviões retornaram e nenhum pousou. Aliás, teve um avião que tentou pousar vindo do Iraque com armamento. Israel descobriu e esse avião voltou, ou senão teria sido abatido. E pelo mar, obviamente, a Marinha está evitando. A mesma questão, a gente volta à mesma questão de Rafa. Não adianta você fazer uma guerra se você deixa o canal de abastecimento aberto. Rafa era o canal de abastecimento do Hamas, por lá vinham as armas, ok? E por isso que Israel insiste em manter presença em Rafa para cortar o canal de suprimentos, armas e mesma coisa no Líbano. Bom, o Líbano tem mais fronteiras, então é um pouco mais complicado. Mas se a gente não parar a entrada de armamentos, a gente nunca vai conseguir terminar. É uma coisa sem fim. Então, vou ter que, uma vez, cortar o fornecimento e destruir o que já existe. Então, por ar, por mar e por terra, o Israel está fazendo o que é necessário fazer. Muito. Professor Manuel Furriel, especialista em relações internacionais, há uma série de desdobramentos desse conflito Israel-Irã, conflito histórico. Se o Irã perder seus proxies, provavelmente vai ter de reduzida a sua força e talvez haja esperança de paz. Há muitos desdobramentos saindo aqui. Professor Manuel Furriel, a sua pergunta a Oded Lugassi, diretamente aí de Israel e Tel Aviv. Outro ponto que eu acho que é interessante, né, você que está aí no país, falar um pouco para nós, é como está sendo a pressão da sociedade sobre o governo em relação àqueles que ainda são mantidos, sequestrados pelo Hamas lá na faixa de Gaza. Então a gente sabe que ainda há uma grande quantidade de civis em poder do Hamas e nós sabemos que os familiares, amigos ou até mesmo pessoas que se solidarizam com estes, como que eles têm agido, eles têm pressionado ainda mais o governo ou há um entendimento de que o governo tem conduzido da melhor forma que o cenário permite? Ótima pergunta. Escuta, essa história dos reféns é lamentável. Eu acho que nenhum ser humano merece ser mantido nessas condições como eles são mantidos. Isso daqui, essa corrente, uma delas quem me deu foi a Shelley Shem Tov, a mãe do Omer Shem Tov, que está lá daqui 4 dias há um ano. Um rapaz jovem, maravilhoso, que só saiu para dançar numa rave e está já há um ano num esgoto em Gaza, em condições que nenhum ser humano merece viver. Obviamente as famílias estão passando, eu estou em contato com muitas famílias, é uma coisa, é muito difícil, eu inclusive estive com vários que saíram de lá, que contaram, de várias testemunhas. Não dá para imaginar a dor de uma família, não dá para imaginar a dor de alguém que tem um ente próximo. Um ente próximo na mão, tá, desses terroristas, meninas jovens de 18, 19 anos na mão desses terroristas que Deus sabe o que estão fazendo. Não dá para imaginar a dor dessas famílias. E, obviamente, as famílias estão fazendo de tudo para ter os... Então, tem um movimento muito forte de quem quer a qualquer preço, tá? Inclusive, fim da guerra. Tem os que dizem, ok, vamos deixar o Hamas lá e depois a gente cuida do Hamas, vamos sair, vamos devolver, vamos dar tudo o que eles querem. Tem outros que dizem, peraí, mas morreram 700 soldados em Gaza, então a gente vai devolver 100 e os 700 que morreram à toa? E tem aqueles que dizem, bom, Netanyahu é o que não quer devolver, então eles
usam o pretexto dos reféns para manifestar contra Netanyahu. E tem aqueles que dizem, não, ok, 100 reféns é um pequeno sacrifício a pagar em relação a continuar a pôr em risco 9 milhões de habitantes se a gente deixar o Hamas lá. Então, a opinião pública hoje está muito dividida, ok? Entre bom senso, entre política, entre uso cínico de uma causa nobre para razões políticas, vocês me entendem? Não tem uma resposta, não é preto e branco, são muitas opiniões e é um assunto muito, muito emocional, porque digamos que esses jovens fiquem lá. Como a gente vai poder se olhar nos olhos daqui 10, 15, 20 anos, sabendo que a gente deixou para trás não são soldados que foram se tornaram reféns de guerra. São jovens que estavam numa festa em Israel, são meninas que estavam numa base militar, são jovens que estavam dormindo na cama, em casa, no lugar mais seguro que uma criança pode ter. Então, como a gente, como sociedade, é uma pergunta, assim, eu estou colocando, como a gente vai poder se olhar nos olhos como sociedade daqui 10, 15, 20 anos, sabendo que teve a opção e a gente não fez. Agora, voltando ao lado político, tá? Muitos culpam Netanyahu por não... Eu não sei dizer, porque eu não estive nas salas de negociações, eu não estive Eu não sei dizer se realmente teve na mesa um acordo e que Netanyahu não quis, e se Netanyahu não quis porque ele não quis, ou... A gente usa as informações que a gente tem na imprensa, a gente usa nossa opinião pessoal, mas é uma situação muito complexa, muito complexa. Eu acho que meu coração está com os familiares dos reféns. É uma realidade, como posso dizer? Eu lembro que no começo da guerra teve um pai que avisaram a ele que a filha dele estava morta e ele gritou de felicidade, porque ele falou, eu prefiro minha filha morta do que na mão desses... No final, descobriram que ela estava viva e ela saiu na primeira... Mas para vocês entenderem a angústia das famílias que têm seus familiares, seus queridos lá dentro, não dá para começar a entender. Inclusive, quando eu estive lá, nós tivemos contato com várias dessas famílias. E o pai dessa moça, se não me engano, é uma alemã israelense que estava dançando e o pai disse, pelo menos eu sei que ela não está sendo torturada. Foi uma entrevista muito tocante, muito chocante e não precisamos usar palavras difíceis, muito triste. Como é triste a situação do Homer, que está sequestrado, tivemos com a mãe dele até hoje muitas vítimas que não retornaram. Lamentavelmente, uma ação terrorista hedionda. Nós vamos passar agora, o José Milagre vai fazer a pergunta a você, Oded. Por favor, José Milagre. Oded, vamos falar um pouco sobre Estados Unidos. Eu prestei atenção na sua fala, na minha primeira pergunta, e você colocou que importava o que a Casa Branca dizia e também disse que é muito importante estabelecer-se barreiras ao programa nuclear do Irã. E eu quero relembrar aqui um post do Roberto Motta, inclusive aqui da casa, que foi bem interessante, porque ele traz que em 2011... a ONU aprovou embargo permanente ao programa nuclear e aos mísseis, o que foi flexibilizado pelo Obama. Em 2020, o Trump retoma esse embargo e em 2021 o Biden enfraquece esse embargo, ou seja, em 2023, as sanções da ONU à importação e exportação de drones de até 500 quilômetros e ao programa nuclear e balístico estão ativas e os Estados Unidos responsáveis por mais de 100 bilhões em vendas de petróleo, exportação de petróleo do Irã, especificamente sem qualquer embargo. Ontem, no debate, a vice-presidente dos Estados Unidos, o candidato democrata, por outro lado, disse que apoia Israel, o candidato republicano, em outro sentido, diz que Israel é livre para tomar suas decisões. Afinal de contas, Oded, de que lado está os Estados Unidos? Como vocês internamente veem os Estados Unidos nesse posicionamento do conflito? Olha, Estados Unidos e Israel sempre correndo de mão dada. Estados Unidos suporta Israel belicamente, financeiramente, sempre esteve ao nosso lado. Para nós, a gente costuma dizer que nós somos o maior porta-aviões americanos no Oriente Médio. Israel é uma base, uma democracia, nós somos aliados.
A questão iraniana, a questão do nuclear iraniano, o que o Ocidente, eu disse isso ontem, o Ocidente se recusa a falar a língua deles. A gente não pode interpretar os persas, os xiitas, os jihadistas, a gente não pode interpretar eles com o nosso ponto de vista, com a nossa maneira de ver a vida, com a nossa percepção, com os nossos valores, com os nossos... Eles não têm os mesmos valores que nós. Eles idolatram a morte, eles idolatram a matar todo mundo que não se alinha com eles. Eles, quer dizer, são outros valores. Quer dizer, eles e você não pode tentar entender. E o que os Estados Unidos se recusam a ver durante todos esses anos, que o risco de um Irã nuclear, o Irã hoje patrocina todas as organizações terroristas do Oriente Médio, quase todas. Vocês imaginam um país desse com uma potência nuclear? Aí vem aquele esperto e fala, não, mas a gente também tem, eles não vão usar. Mas resposta idiota. Por eles que o mundo acabe. Eles não pensam como você não vai usar, eles vão usar. Sabe o quê? Ok, eles não vão puxar o botão. Eles vão dar 1 quilo de urânio, tá? Enriquecido, com um detonador para algum psicopata explodir no centro de Manhattan. Eles não vão jogar bomba atômica, eles vão fazer um atentado, vão apagar um raio de 5 quilômetros no centro de Manhattan. Então, ter um regime desse, e o mundo se recusa a entender. E a gente já, há muitos anos, Obama fez o erro de entrar nesse acordo. Irã tem que ser, duas coisas têm que acontecer no Irã. Tem que ser, todo projeto nuclear tem que ser eliminado e esse regime tem que cair. Porque esse regime é opressor, a mesma coisa que o Hezbollah faz com o povo libanês, esse regime faz com o povo persa. O povo persa é uma das civilizações... Não tem superlativos para falar dos persas. A cultura, a inteligência, os valores, é uma civilização fenomenal, mas desde a Revolução Islâmica em 79, esse país tomou outro rumo. A civilização, o povo persa sofre muito, eles matam mulheres por não usar véu, eles matam tentaram fazer manifestações lá, mataram... É uma opressão, é uma violência. Então, esse regime tem que cair e todo esse projeto nuclear tem que cair e eles vão... É um risco... Pessoal, eu repito isso. Um Irã nuclear é um perigo para o Ocidente. Eu vou chamar aqui, estou para chamar daqui a pouco, um outro morador de Tel Aviv, o Fábio Shapiro. Você vai ficar conosco, porque eu vou entrevistar e você vai me ajudar a fazer também perguntas para ele. Antes de chamar o Fábio Shapiro, que já está conosco, Oded, eu quero fazer uma última pergunta, mas vai ser bem rápido, tem que ser bate e volta, bem pronto, hein? Olha lá. Os democratas foram lenientes com o Irã, desde Barack Obama, Joe Biden, foram fracos com o Irã e afrouxaram as regras sobre o regime nuclear e a propaganda e o projeto nuclear do Irã, sim ou não, sem ficar no muro? Com certeza, com certeza. O Irã hoje é por causa deles. Excelente, é isso que eu queria ouvir, porque é exatamente a minha opinião.